Ó, a primeira pergunta que o cara falou assim, ó. Pergunte ao Ciro Gomes como ele faria pro STF obedecer à Constituição, fazendo com que certos ministros parassem, né, de bancar delegado de polícia fazendo investigação. Fazendo papel de MP, ao ignorar a existência do mesmo e acusando pessoas ao bel prazer e julgando quem eles querem, tendo ou não tendo foro privilegiado. É uma boa pergunta e ela é muito, muito, muito necessária que a gente aprofunde. Eu tenho para mim que não há nenhuma lei que resolva essa parada e que essa parada está na equação da autoridade do presidente da República enquanto chefe de Estado. A rainha da Inglaterra morreu agora, então tem toda aquela solenidade e tal. A rainha lá é a chefe de Estado e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Uhum. Então, é separado uma tarefa da outra, por quê? Porque o chefe de Estado tem determinadas tarefas que não são do mundanismo, do dia a dia do governo, que é governo contra a oposição. Ao Estado não, o Estado é a instituição permanente. O presidencialismo tem essa tragédia, mistura o chefe de Estado com o chefe de governo. E os caras são tão despreparados que também não sabem se comportar. Quando o presidente da República, enquanto chefe de Estado, jura para tomar posse a Constituição, ele promete cumprir e fazer cumprir a Constituição. Esse é o juramento. O que está acontecendo no Brasil? Uma parte relevante do Senado, que apura a nomeação dos ministros do Supremo, tem débitos com o Supremo, são criminosos, ou responde ao Supremo, e o Supremo não tem julgado isso com a celeridade necessária para manter a faca no pescoço. E, lamentavelmente, os presidentes da República. Então, você vê, o Bolsonaro entra, aparentemente, negando tudo, não sei o que e tal, vai lá e começa a fazer besteira porque os filhos estão enrolados. Então, qual é a autoridade que ele tem? Aí fica criando caso, e criar caso não é o que nós precisamos fazer. Vamos tomar exemplos práticos. A Dilma, vê se pode, a Dilma, pelas tantas, havia a iminência do Lula ser condenado pelo Sérgio Moro, devastador escândalo de corrupção que eles fazem de questão que não existiu. O que é que faz a Dilma? Nomeia o Lula ministro. Para quê? Desvio de finalidade. Tirar o Lula da jurisdição do Sérgio Moro e trazer para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, esfregando na cara do Supremo de que ali ele estaria protegido pela impunidade. Ô, irmão, tenha paciência. Uma pessoa que faz isso perdeu a moral. Não tem autoridade. Isso é desvio de finalidade mesmo. Sim, sim. Aí o Bolsonaro pega o diretor-geral da Polícia Federal, resolve abrir um inquérito porque o filho dele está enrolado com rachadinha e Ministério Público e no Rio de Janeiro, não sei o que. Então o Bolsonaro pega, tira o cara, delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, e bota um cara dele, que agora está na ABIN. Esse que entrou fui eu. Eu que entrei na Justiça. Porque isso é desvio de finalidade. Sim, eu não posso nomear o diretor-geral da Polícia Federal um cara que vai proteger o meu filho de uma investigação. Sabe? Aí é o seguinte, eu chego lá sem nenhuma pendência com a justiça. Não tem nada. E nenhum filho meu, aliás, se envolver com falcatrua, eu não quero nem saber, porque o presidente da República não é pai de ninguém. Primeiro é o pai da nação. Sim. Essa é a diferença. Então, eu, certamente, se fosse uma intrusão do Supremo na minha tarefa de chefe de Estado, eu imediatamente diria, não, isso aqui não será obedecido, porque eu não só jurei cumprir a Constituição, como jurei fazer cumprir a Constituição. Portanto, essa ordem é inconstitucional e eu, exercitando o controle da constitucionalidade dos atos, rogo a Vossa Excelência que revogue esse ato, porque ele não será cumprido porque violenta a Constituição. Só aconteceria uma vez. E aí depois eles iam entrar na linha. É claro. Entendi. É claro. Porque a verdade hoje... Exemplo, irmão. Se você não dá exemplo, se você não tem autoridade, o poder político ele é invadido. Pode crer. Para o que tem acontecido no Brasil, sabe, ministro ligando para político, mudando de aliança em Estado, como aconteceu no Ceará recentemente. Uma vergonha, sabe? É uma coisa vergonhosa. Mas por que o cara não tem autoridade para encarar? Porque está pendurado. Mas é bizarro, né, a situação que está acontecendo, é né? Muito do bizarro. STF. É muito bizarro. É um estado de exceção que a gente está entrando. Não chega a tanto, porque no Estado de Direito Democrático tem uma coisa que a gente chama em filosofia de tautológico. É o seguinte, a gente tem que ter a última palavra, senão entra em curto-circuito. Então é uma presunção de que no Estado de Direito Democrático o Supremo dá a última palavra. Ou dizia o velho Rui Barbosa, é o Supremo que tem direito de errar por último. Mas é por isso que isso é preocupante, porque se ele tem esse poder de errar por último e ele erra e não é colocado em xeque por causa do seu erro e continua errando... Cara, eles decidiram no Mato Grosso, ou na real acho que foi em Minas Gerais, que a safra tem que ser colhida em um determinado momento e não em outro.
Esse caso eu não conheço, mas tem um caso recente aqui em São Paulo, não é do Supremo, mas do Judiciário brasileiro, que está fora da caixinha mesmo. Sim. Então, veja, o Sérgio Moro mentiu para a Justiça aqui, dizendo que morava em São Paulo para ser candidato aqui em São Paulo. E a Sérgia Moro lá, a mulher dele, não sei como é que é o nome dela, a Sérgia Moro lá. Também não sei o nome Também não dela, interessa. não A Sérgia Moro, a mulher do Sérgio Moro, também. Aí o tribunal disse que o Sérgio Moro tinha mentido e que não era o domicílio aqui, ele foi virar candidato em coisa. E a ela, o tribunal disse que tudo bem. Os caras são um casal, eles moram juntos. Percebe? O povo brasileiro pira. Depois você veja uma... A conja. Então você veja, vamos pegar outro caso aqui. Tenha paciência. Eu sou professor de Direito. A minha profissão não é política, eu sou professor de Direito. Então veja bem, 5 anos, Monark, 5 anos, o Lula foi julgado pelo Sérgio Moro. 5 anos, a vara de Curitiba. 5 anos, processo 1, processo 2, processo 3, processo 4, processo 5, processo 6, processo 7. 5 anos. O Lula recorreu para o Supremo 14 vezes, eu contei. Olha, esse processo é nulo, esse processo está errado, o Sérgio Moro não é o juiz correto, não sei o que e tal, e o Supremo não. Quando a imprensa parou de prestar atenção, de repente, o Supremo descobre que o Sérgio Moro não era o juiz correto para julgar o Lula. 5 anos depois. Isso devasta na cabeça do nosso povo, e na minha também, a confiabilidade do sistema. Sim, sim. Porém, vamos de novo, não é o presidente provocando, criando caso, fazendo de conta que é o valentão, chamando de vagabundo o ministro para depois fazer cartinha pedindo de desculpa. Isso tudo é uma vexame, porque destrói a autoridade. Não é falando, é dando limite, porque eu juro cumprir e fazer cumprir a Constituição. Porém, eu sei que no Estado de Direito Democrático a última palavra é do Supremo Tribunal Federal, por definição. Sim, sim, sim. Não, eu falo isso mesmo só para falar para a galera aí o quão caótico está o cenário brasileiro. Então, as pessoas podem autoridade, meu irmão. Autoridade. Muito... Se você não tem autoridade, a baderna é geral. Sim, sim. A baderna é geral. Você imagina, orçamento secreto. Não sei se os teus espectadores sabem o que é isso. O orçamento brasileiro é a lei que prevê todas as receitas. Depois, já falei, 4 trilhões e 800 bilhões. Sabe quanto é que está sobrando para o povo? 25 bi. Para tudo de investimento. Sabe o que o Bolsonaro fez? Na lei, com apoio do PT, 20 bilhões de orçamento secreto, em que 40% é roubado. Na cara da freguesia. Não, ele deu a atribuição que era para ser do executivo para o legislativo. A gente tem no Brasil um legislativo que executa, um judiciário que legisla. É isso. E um executivo que não faz nada. Isso. E o legislativo que executa. É baderna, mas por quê? Porque a baderna se estabeleceu no caos da corrupção, da falta de autoridade. Como é que pode? Então, tem lá o Lula respondendo 50 processos, dependendo do Supremo, para inventar que o Sérgio Moro, 5 anos depois, não era mesmo ele o juiz. Qual é a moral que ele tem, pô? Nenhuma. Então bota ele de novo lá, que você vai ver como vai melhorar. Vai piorar, ele vai piorar muito. Só isso. Ele agora está cansado, 76 anos, com um vice, que é o oposto dele. Sim, ele é um fantoche. O Lula é um fantoche. Ele não tem realmente... Assim, está previsto. Se eu não conseguir superar isso, se eu não conseguir, de fato, libertar o Brasil dessa tragédia, o que vai acontecer? Quer ver? Anote aí. O maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo. O que é uma grosseira mentira, ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro. Fato. Vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro. Uhum. Vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. Quer ver? Tome nota. Eu acho que você preveu o futuro do governo Lula aí, cara. Eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Anote, eu vou voltar aqui para a gente conversar. Demorou. Espero que aí você volte como presidente, não o Lula, aqui com a faixa para você ver. Para mim, seria bem ruim se o Lula ganhasse. Eu não desejo esse... Eu acho que para o Brasil é trágico. Qualquer um dos dois, na proposta.